Independente do credo e da fé que professamos, ou até mesmo se professamos não termos fé, havemos de considerar que a implantação das igrejas católicas no Brasil tem papel preponderante na formação da nossa história e, principalmente, da nossa identidade como povo. E na cidade do Rio de Janeiro não foi diferente. Não há como contar a história da cidade sem citar algumas igrejas, e não são poucas. Não sou católico, mas confesso que amo filmar e contar história de igrejas antigas, justamente porque elas são um registro do nosso passado e dizem muito do que somos e por que somos o que somos. Eita, embolei tudo, mas acho que você entendeu. E por isso, eu trago hoje a história de 5 delas, selecionadas a dedo por um motivo muito peculiar e incomum entre elas. São igrejas antigas e relevantes para as histórias dos lugares onde foram construídas, mas que foram erguidas em localidades remotas, afastados dos centros dos seus bairros ou erguidos sobre o topo de alguma montanha, como é o caso dessa aqui onde estou agora, o que as deixam meio escondidas, algumas quase esquecidas, onde as pessoas passam próximo o tempo todo e muitos nem sabem que elas existem. Tenho certeza que com pelo menos uma delas você vai se surpreender. Então, se for assim, peço que você comente aí embaixo. E mais uma coisa é que além de contar as histórias delas, eu vou mostrar tudo, do chão e também do alto, com belíssimas imagens aéreas. Afinal, como sempre faço aqui, voo de drone. Bom, já que estou aqui, vou começar por essa que tem uma história incrível. É a igreja de Nossa Senhora da Pena. Não confundir com Nossa Senhora da Penha. O nome é parecido, mas essa é escrita com 2 N's, a outra é com NH. Assim como a da Penha, lá no bairro da Penha, essa também foi construída sob o topo de um morro, mas as semelhanças param por aí. Estamos no bairro da Freguesia, a 170 metros de altura, sobre um pico chamado Pedra do Galo. A construção da igreja remonta ao século XVII e a história do seu surgimento é muito interessante e inusitada. Diz a tradição que um escravo cuidava do rebanho do seu senhor aqui pelas redondezas e sem querer deixou escapar uma das vacas. Sabendo que seu patrão cobraria dele com açoites, desesperado, rezou para Nossa Senhora pedindo ajuda. Conta-se que o negrinho, após haver rezado, viu a santa sobre essa pedra, apontando para um determinado local. Chegando ao ponto indicado, a vaca estava lá. O escravo recuperou o animal fujão e contou o caso para o seu senhor que, além de mandar construir uma capela no local da aparição, ainda o libertou. O que seria, segundo a tradição, o primeiro registro de alforria no Brasil colônia. Algum tempo depois, em 1664, um padre chamado Manuel de Araújo levantou no lugar da antiga capela a igreja que vemos hoje, erguida à época com madeira de lei e hoje com paredes de alvenaria bem espessas. Se você reparar, ela parece ser uma edificação com aspecto de uma fortaleza, e não é sem querer. Isso foi assim para protegê-la e também a seus fiéis contra as tempestades, da ameaça de piratas e das flechas dos índios. Dizia-se, casa para rezar e defender cristãos. A subida até aqui pode ser feita de carro, a pé ou de funicular, uma espécie de bondinho num plano inclinado, puxado por cabos
que cobre um percurso de 110 metros de uma estação a outra e é totalmente de graça. A vista daqui de cima é linda. Dá para ver toda a Baixada de Jacarepaguá, os maciços da Pedra Branca e da Tijuca, além da Praia da Barra. Um verdadeiro ponto turístico, porém, muito pouco explorado. Aliás, essa parece ser uma vocação do Rio. Não saber explorar bem as atrações fora do circuito centro-zona sul da cidade. Quer ver mais um exemplo disso? Do bairro da Freguesia, voamos até o Camorim, para conhecer a Igreja São Gonçalo do Amarante. Engana-se quem acredita que as mais antigas construções do Rio de Janeiro encontram-se exclusivamente na sua região central, nas áreas mais nobres ou na rota turística da cidade. Essa outra igreja que selecionei para esse vídeo é um exemplo de que isso não é verdade. Ela fica localizada no alto da Estrada do Camorim, no bairro do mesmo nome. Apesar de tão antiga, a igrejinha, como é chamada pelos moradores da região, ainda é utilizada para as funções religiosas. Erguida no ano de 1625, é a mais antiga que já mostrei aqui no canal. Ela é um dos poucos e mais importantes exemplos da arquitetura católica colonial rural do Rio de Janeiro. Olha que interessante, em um tempo que os enterros eram feitos por meio de cortejos pela vizinhança do morto, não havia cemitérios como os conhecidos atualmente. Os sepultamentos, portanto, eram feitos nas terras das igrejas, incluindo o altar ou outras partes no interior delas. E essa prática não foi diferente em relação à igreja de São Gonçalo do Amarante. Segundo pesquisas, havia uma separação social no momento do enterro. Os mais abastados, os mais importantes e os mais poderosos indivíduos da sociedade eram enterrados no interior da capela. Eles queriam ficar mais próximos de Deus, por isso, a sua proximidade aos altares, como se isso funcionasse desse jeito. Com isso, separavam-se os homens importantes do restante da população. Os menos favorecidos, ou considerados de pouca importância social, eram sepultados à parte, fora do espaço da capela, geralmente no entorno da igreja. Escavações no entorno da igreja do Camorim encontraram diversas ossadas que, pelas práticas nos sepultamentos à época, entre outras evidências, sugerem que eram ossadas de escravos. E por estarem no terreno da igreja, acredita-se que eram escravos convertidos ao catolicismo. Fala aí pessoal, estamos aqui com o Leandro, Jacarepaguá, na estrada do Camorim. E aqui eu encontrei o Leandro, que é morador da região, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa igrejinha aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu amo filmar a igreja, principalmente as igrejas antigas. E vamos ver o que ele tem para falar a respeito dessa igreja aí. Fala, Leandro, obrigado aí. Boa tarde. Aqui eu morador aqui há não muito tempo, 15 anos, na comunidade do Camorim. Essa igreja nossa aí foi feita em 1625. Caramba, tem. É bem antiga, entendeu? Foi na época da escravidão. Qual o nome da igreja? A igreja de São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo É do o Amarante. padroeiro aqui da nossa área. E ela funciona? Tem Funciona. missa? Missa às terças, sábado e domingo. Sábado e domingo, né? Isso. Muito legal mesmo. Deve caber quantas pessoas mais ou menos aí? Ali, se Tem. eu não me engano, de 60 a 70 pessoas. Então, show Bem de bola. comportadas, sentadas e tudo. Enquanto eu vou até um bairro próximo daqui, quero pedir para você se inscrever. É fácil, rápido, não custa nada, mas ajuda bastante quem cria conteúdo aqui para o YouTube. Aí você já aproveita e já mete o dedo no like. A próxima igreja da série fica no bairro de Vargem Pequena, também na zona oeste do Rio, bem na divisa com o bairro que acabei de mostrar. É a Capela de Montserrat, que já se chamou Igreja do Pilar. Vou tentar explicar essa história direitinho. Afastada a 300 metros da Estrada dos Bandeirantes, importante via que liga o bairro da Taquara ao Recreio dos Bandeirantes, encontramos essa capela que teve sua construção iniciada em 1732 por monges beneditinos em devoção a Nossa Senhora do Pilar. Mas por que então, Renato, ela é conhecida como Capela de Montserrat, que é uma outra veneração católica para a Virgem Maria, se originalmente ela foi erguida em devoção a Nossa Senhora do Pilar?
Por volta de 1880, no bairro vizinho, Vargem Grande, ficava a capela original de Nossa Senhora de Monserrat, enquanto aqui em Vargem Pequena ficava a capela de Nossa Senhora do Pilar. Porém, por conta de um vendaval que praticamente destruiu a capela de Monserrat, a sua imagem foi trazida para cá. Dessa forma, a então capela de Nossa Senhora do Pilar acabou virando Nossa Senhora de Monserrat. Acho que consegui explicar. Mais uma igreja situada no alto de um monte, a 120 metros de altura, que lhe dá um isolamento do caos urbano. A construção histórica era chamada, à época, de Joia do Império pela sua beleza e localização. Na década de 1960, porém, ela encontrava-se muito degradada e abandonada. Por esta razão, a imagem de Monserrat mais uma vez teve que se mudar. Foi levada então para o Mosteiro de São Bento, no centro do Rio de Janeiro, onde se encontra até hoje, e uma réplica em gesso foi colocada no seu lugar. A capela foi tombada pelo patrimônio histórico, o que, fácil de perceber, não lhe garante a conservação mínima. E com muita luta e empenho da comunidade das Vargens, em 1986 foram iniciadas obras de restauração. Mas o altar não foi restaurado, e de lá para cá somam-se décadas de lutas da comunidade e dos padres que por aqui têm passado com o desejo de não perder esse tão valioso patrimônio. Vamos voltar para Jacarepaguá, mais precisamente no bairro da Colônia, e mais especificamente nos terrenos da antiga colônia Juliano Moreira, instituição criada na primeira metade do século XX, destinada a abrigar pessoas classificadas como anormais ou indesejáveis, como doentes psiquiátricos, alcoólatras e desviantes das mais diversas espécies. No século XVIII, escravos da antiga fazenda do Barão da Taquara construíram aqui uma capela em devoção a Nossa Senhora dos Remédios, padroeira do lugar. Com o passar do tempo, essa igreja foi erguida em seu lugar e resiste até o dia de hoje. Em estilo neoclássico, foi inaugurada em 19 de outubro de 1862. Sua torre foi construída em madeira e é rodeada por um terraço de cantaria e tijolo. As últimas obras de restauração, que incluem a cobertura e fachada, foram executadas em 2008, sob orientação da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural, e por isso é, dentre as construções históricas da colônia, a única que ainda se mantém em condições de utilização. Agora vamos para um pouquinho mais longe. Pedra de Guaratiba, para conhecer a paróquia São Salvador do Mundo, fundada em 1676 por padres carmelitas, mas que tem uma história que começa 60 anos antes, em 1616, quando padres jesuítas adquiriram essas terras para as benfeitorias que se julgassem necessárias à ocupação da igreja na região. Quase 3 séculos se passaram e em 1938 dá-se início ao seu processo de tombamento junto ao IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, processo que levaria 70 longos anos para ser concluído. Somente em 2015, depois de muita controvérsia, idas e vindas de pareceres técnicos a favor e contra, o processo do tombamento da igreja foi finalmente deferido, mas não sem ressalvas. Isso porque, desde a sua fundação, a edificação sofreu diversas reformas estruturais, o que, segundo o parecer final do Instituto, afetou de forma irreversível a maior parte, se não a totalidade, dos seus referenciais artísticos internos de maior valor, como retábulos, talha, revestimento, pinturas artísticas, entre outros. Ou seja, para os técnicos do Instituto, a construção, à época, já não representava mais a edificação histórica de 300 anos antes. O debate foi tão grande que envolveu nomes como os de Carlos Drummond de Andrade, ele mesmo, o escritor considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX, e Lúcio Costa, pioneiro da arquitetura modernista no Brasil, que ficou reconhecido mundialmente pelo projeto do Plano Piloto de Brasília.
Eles eram servidores do Instituto à época e, vejam só, deram parecer contrário ao tombamento. Por fim, a solução conciliatória foi manter a inscrição da paróquia apenas no livro do tombo histórico, mas não no livro do tombo das belas artes. Sua história remonta à construção de uma pequena capela chamada Ermida do Salvador, que mais tarde foi reconstruída pelos padres carmelitas, como falei, e elevada à condição de paróquia e sede da matriz de Guaratiba, em 1676, que é o ano oficial da sua fundação. Porém, menos de meio século após a sua fundação, a construção encontrava-se em ruínas e, justamente por dezenas de reformas e modificação da sua estrutura original ao longo da sua história, é que se deu o entrave na hora de passar pela avaliação dos técnicos do IPHAM. Que história, hein? Pela sua localização afastada e história pouco conhecida, ela mereceu entrar nesse pequeno acervo. Vamos para mais longe um pouquinho, porque onde tem igreja antiga, tem história. Por isso que quando descubro uma, já fico louco para conhecer e sobrevoar. Com a próxima não foi diferente. É a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Ajuda. Uma igrejinha muito antiga, cuja origem remonta a uma ermida de mesmo nome, edificada em 1710. Ah, mas eu não disse onde estamos, né? Estamos na Ilha do Governador, longe, hein? Bem de frente à Praia da Guanabara. Foi em sítios e chácaras ao seu redor que colonos portugueses que chegaram para povoar o local se estabeleceram. Ao longo dos mais de 3 séculos de existência, ela passou por sucessivas reconstruções. A primeira delas por conta de um incêndio ocorrido em 1871. Mas veja que interessante. Enquanto ela ainda estava em obras de restauração, aconteceu uma grande revolta no Rio de Janeiro, em que a Marinha, então chamada Armada, se rebelou contra a República, que havia acabado de ser instaurada no Brasil. A Armada queria mais participação no novo governo, que até então era dominada pelo Exército. Navios de guerra ancorados na Baía da Guanabara foram tomados pelos marinheiros rebelados, que passaram a patrulhar a região lançando bombas contra a então capital da República. Vejam só. Foi nessa igrejinha, então, ainda em obras, onde parte dos revoltosos se abrigou, tendo ela sido invadida e saqueada. Esse episódio ficou conhecido como Revolta da Armada. Depois disso, em 1938, foi tombada pelo patrimônio histórico. Fechada ao público em 1976, quando foi erguida uma nova matriz, reativada ao final da década de 1980 e recuperada integralmente, inclusive em suas cores originais, em fevereiro de 1990, sendo mantida com as colaborações dos paroquianos até os dias de hoje. Ela foi edificada bem de frente à Praia da Guanabara, onde os revoltosos atracaram seus barcos para invadirem o local. Hoje, mais de um século depois, o clima é de paz. Em vez de marinheiros rebelados, atracam barcos de pescadores, pequenos veleiros e um drone curioso para mostrar tudo do alto. Legal, né? Se você não tinha dado o joinha até agora, tenho certeza que dessa vez não passa. E aí, o que achou? Conhecia uma dessas igrejas? Sabia de suas histórias? Não? É porque você não é inscrito aqui do Voo de Drone. É muita história, é muita imagem bacana, muita curiosidade sobre os lugares e você aí perdendo. Então, não demora mais, se inscreve. Assim, você será avisado sempre que vídeos novos forem ao ar. Então, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até o próximo voo.